E aí, dando sequência então aos nossos vídeos de como jogar VTES, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do jogo. Quais são as fases, como elas funcionam, do que elas consistem. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Eu vou dar uma breve explicação de como é que elas funcionam, as ordens, como é que funciona o turno de um jogador, e a gente vai ver esse turno de maneira prática também. Então a gente vai ver como é que ele vai do início ao fim, como é que funciona a mesa quando retorna para o seu turno, como é que é esse passo a passo. Então a gente vai ter tanto a parte de explicação quanto a parte de maneira mais prática mesmo. Além disso, eu queria deixar dois avisos também sobre essas sequências de vídeo, né? Primeiramente, os vídeos eles não são relativamente curtos, né? São vídeos relativamente longos na real e são vários vídeos. Isso não quer dizer necessariamente que o VTES seja um jogo extremamente complexo. Os vídeos são grandes porque eu tento da melhor maneira possível deixar eles o mais detalhados possível, tá? Então assim, eu nem gosto, né, de dizer que ele é um jogo muito complexo, que ele é um jogo muito difícil, porque ele não é. Ele tem muitas pequenas coisinhas, mas ele é um jogo tranquilo de aprender. E, inclusive, ver jogadores às vezes difundindo que ele é um jogo muito complexo me dá até uma certa tristeza no coração, porque isso acaba desmotivando jogadores a conhecer o jogo, a dar até o primeiro passo para poder jogar. Tá? E o segundo aviso sobre essa sequência de vídeo essas sequências de vídeo elas são bem difíceis e bem trabalhosas de se fazer, então se porventura ela tem te ajudado de alguma maneira, deixa um likezinho, se inscreve no canal, só para eu poder saber que ela está alcançando alguém de alguma maneira e que esses vídeos não estão caindo aí no além. Se ela te ajudou de alguma maneira, já deixa aí seu likezinho por gentileza. Se você gostou, se você não gostou também, pode clicar em não gostei, já me deixa aí um feedback para eu poder saber o que você não gostou para a gente poder tentar melhorar para os próximos vídeos, beleza? Dito isso, vamos nessa. Primeiramente, vamos tirar a ordem do jogo. A ordem de assentos pode ser determinada pelo método que os Matusaléns escolherem. Determine aleatoriamente um Matusalém para agir como o primeiro jogador, um como segundo, terceiro, quarto e quinto. O Matusalém à sua esquerda é a sua presa. É esse Matusalém que você espera retirar do jogo. O Matusalém à sua direita é o seu predador. Ele espera retirar você do jogo. Quando a sua presa sai do jogo, o próximo Matusalém à sua esquerda torna-se sua nova presa. Cada Matusalém recebe 30 marcadores de sangue para formar o seu pool inicial. Os marcadores de sangue restantes são colocados na área central para poder formar o banco de sangue. O número de marcadores de sangue no banco de sangue nunca pode esgotar. Para isso, basta usar marcadores adicionais, tais como moedas, pedras, etc., né, conforme necessário. A vantagem começa descontrolada e também no centro da mesa. Para começar, separe as suas cartas de cripta e biblioteca. Embaralhe elas, tanto a biblioteca quanto sua cripta. E peça para que o seu predador faça o corte desse baralho. A partir disso, compre 4 cartas de cripta voltadas para baixo e 7 cartas de biblioteca que formará a sua mão. As cartas de biblioteca você já pode ver a qualquer momento, tá? Você não mostra para os outros, mas elas são suas. São as cartas que seus minions vão utilizar. E as cartas de cripta você pode olhar também a qualquer momento, mas você sempre vai ter elas viradas para baixo. A área na frente de cada Matusalém é dividida em duas regiões: a região controlada e a região não controlada. A região controlada é subdividida em duas áreas: a área pronta e a área de torpor. Torpor é uma área especial para vampiros feridos. Conforme o jogo avança, você ganhará controles sobre alguns dos seus servos e vai mover eles para a região pronta, com a face para cima. É aqui que eles vão agir em sua respectiva fase. A primeira fase do jogo é a fase de destravar, ou Unlock. Você começa seu turno com a fase de destravar. No início dessa fase, você destrava ou você desvira todas as suas cartas que estejam em jogo. Quaisquer cartas ou efeitos que exigem ou permitem que você faça algo durante essa fase, elas entram em vigor depois que você desvira as suas cartas. Você pode escolher a ordem com que esses efeitos ocorrem. Então, no momento que você estiver no jogo com um vampiro travado, né, um vampiro virado, ao iniciar o seu turno, você
destrava esse vampiro, ou seja, você desvira ele. Assim que a gente influenciar os vampiros, vocês vão ver um pouquinho melhor de como é que isso funciona. E se o seu turno iniciar e você estiver com a vantagem sobre o seu controle, você poderá ganhar 1 de sangue, tá? Aqui do Blood Bank, diretamente para os seus recursos, né? Para o seu pool. A segunda fase é a chamada de fase mestre. Nesse momento, nós poderemos jogar cartas de mestre. Então, a partir daquelas 7 cartas que você olhou, você vai verificar se você tem alguma fase, alguma carta de mestre que você pode jogar. Se ela não tiver nenhum requisito, e lembrando que o requisito vai estar sempre aqui na esquerda e no texto, você pode fazer ela. Então, no momento aqui, eu tenho uma carta mestre, porém ela requer que eu coloque essa carta em um minion, em um servo. E como aqui a gente não tem nenhum servo ainda, então eu não tenho o que fazer nesse momento. Durante a sua fase mestre, você recebe uma ação de fase mestre. Essa ação representa a sua atividade como Matusalém para influenciar no mundo das trevas, né, interferir no jogo efetivamente. Por padrão, você recebe apenas uma única fase mestre por rodada, né, por turno. E você só pode jogar uma única fase mestre no turno. Cartas marcadas como triviais, elas te concedem uma fase extra a mais. Se 2 triviais foram jogadas no mesmo turno, a segunda não te concede uma fase adicional. Então a primeira trivial é uma coisinha muito pequena que você foi lá e fez, e aí com isso te sobrou tempo para você ir fazer outra coisa. Só que se você fizer outra coisa trivial, aí você gastou ali o seu turno, você fez 2 masters. Se outros efeitos ocorrerem durante a fase mestre, assim como na Unlock, você escolhe a ordem com que esses efeitos e essas ações da fase mestre são realizadas. Você não precisa fazer tudo em uma ordem específica. Então, se alguma carta fizer um efeito na Master, você pode jogar a sua Master, depois fazer o efeito, você pode fazer o efeito, depois jogar a Master, você vai decidir a ordem com que isso acontece. Não é obrigatório utilizar a fase mestre, entretanto, você não pode salvar a sua fase mestre para o futuro. Uma vez que você sair dessa fase, você perde a fase mestre. Você só vai poder fazer a fase mestre no próximo turno. E se você não fizer nada aqui, ela não acumula para você poder fazer no turno seguinte. Terceira fase, a fase de Minion ou fase dos servos. A maior parte das atividades do jogo ocorre exatamente nessa fase. É aqui que você vai poder fazer com que os seus Minions realizem as suas determinadas ações. Apenas Minions prontos, ou seja, Minions que estejam aqui com a face voltada para cima e que estejam destravados, ou seja, desvirados, podem realizar ações. A realização de uma ação trava um Minion atuante, ou seja, ele vira para poder fazer ação. Então, uma vez que você influenciar um Minion e ele estiver aqui na sua região pronta e destravado, você pode virar ele para declarar uma ação. Então, toda a ação vai fazer com que o seu Minion trave para que ela possa ser efetuada. Minions destravados e prontos, controlados pelos outros Matusaléns, podem tentar bloquear a sua ação. E se o bloqueio for um sucesso, aquele Minion que tentou bloquear, ele trava, e aí os dois Minions vão entrar em combate. A gente vai falar um pouquinho sobre bloqueio um pouco mais para frente. Uma ação, ela é bem sucedida apenas se ela não for bloqueada. Então eu viro aqui o meu vampiro, declaro minha ação e ninguém bloqueia, ou eu faço alguma coisa aqui com as cartas da minha mão, a fim de que esse vampiro, por exemplo, passe sem ser bloqueado. Cada ação deve ser resolvida, sendo bem sucedida ou sendo bloqueada, antes que uma próxima ação possa ser realizada. Então, se eu tenho 2 vampiros e eu faço a ação com um, eu não posso agir com esse vampiro enquanto essa ação não terminar, seja com os jogadores declarando que essa ação foi bem sucedida, ou seja com os jogadores tentando bloquear essa ação, conseguindo e resolvendo o combate, por exemplo. Se um Minion conseguir destravar, né, ou seja, desvirar durante essa fase, ele pode realizar uma ação diferente da que ele acabou de fazer. Algumas poucas ações podem ser repetidas durante o jogo, tais como caçar, diablerizar, tirar um vampiro de torpor, né, resgatar, né, um vampiro de torpor. Essas ações elas podem ser feitas múltiplas vezes. A gente vai falar um pouquinho sobre ações não repetidas. Então, uma vez que seu vampiro age, ele vai ficar travado, e se você tiver alguma carta que consiga fazer com que ele desvire, ele pode fazer depois uma nova ação sem problema nenhum.
Algumas ações são obrigatórias. Qualquer uma dessas ações deve ser realizada antes de qualquer ação não obrigatória. Então, se você tiver 2 ou mais minions, aqui por exemplo, né? E você tiver, os 2 minions não têm nada de sangue, ou seja, a caçada ela é uma ação obrigatória quando um vampiro está sem sangue. Então, como eu tenho 2 vampiros sem sangues, eu posso decidir, eu tenho 2 ações obrigatórias aqui, que é caçar. Caçar, eu viro aqui meu vampiro, declaro que eu estou caçando. Se a ação for bem sucedida, eu vou pegar um de sangue do Blood Bank e vou colocar sobre o meu vampiro. Se eu tiver 2 ações obrigatórias, eu posso escolher a ordem com que essas ações vão acontecer. Um minion obrigado a realizar uma ação obrigatória não pode realizar nenhuma outra ação. Então, por exemplo, um vampiro pronto, sem sangue, deve caçar como uma ação obrigatória. Então, esse vampiro aqui caçou, esse aqui eu quero dar um bleed com ele, uma ação de sangrar, uma ação de buscar um retainer, ou um equipamento, por exemplo, eu não poderia, porque como ele está sem sangue, a minha ação obrigatória deve ser caçar. E aí, se for bem sucedido, eu ganho aqui um de sangue do Blood Bank, por exemplo. Se o Minion tiver uma ação obrigatória para poder fazer e ele não puder realizar essa ação, então ele está preso e ele não pode realizar nenhuma ação. Isso, no entanto, não impede que os seus outros vampiros ajam. Então, se por qualquer motivo você tiver aqui um vampiro que precisa fazer uma ação e ele não possa, ele não consiga fazer nada, inclusive a ação obrigatória, eu posso agir com o Rodolfo normalmente e esse Minion aqui ele vai ficar preso. Um exemplo disso seria você ter um vampiro pronto, sem sangue. Então, vamos voltar aqui. Você tem aqui um vampiro pronto, sem sangue. E, além disso, esse vampiro ele tem uma master nele, que é um Legacy of Kain no jogo. Nela diz que se esse vampiro ele não caça normalmente, mas ele pode caçar roubando um sangue de um outro vampiro com uma ação direta. Em uma mesa fictícia, em que só tenha esse vampiro aqui e um único outro vampiro na mesa, e esse vampiro tenha, por exemplo, uma Security Heaven, então esse vampiro aqui é do Matusalém A. Esse vampiro aqui é do Matusalém B. A Security Heaven diz que esse vampiro não pode sofrer ações diretas. Entretanto, o Legacy of Kain, ele diz que esse vampiro não pode caçar. A única maneira que ele tem de caçar é roubando sangue diretamente de um outro vampiro. Como esse vampiro não pode ser alvo de uma ação direta, logo, esse vampiro também não pode caçar e não pode roubar o sangue porque é uma jogada inválida. Então, este vampiro aqui está preso. Então, ele não pode fazer absolutamente nada e caso você por qualquer motivo tenha um outro vampiro, você poderia agir com ele normalmente. Caso contrário, esse vampiro aqui não faz nada e você vai ter que passar o seu turno. Quarta fase, a fase de influência. Os Matusaléns lutam veementemente para dominar uma sociedade de vampiros, mas a maioria dos vampiros mais jovens, eles relutam em se curvar aos caprichos desses vampiros mais antigos. Os Matusaléns, você deve aplicar habilmente aqui os seus recursos para atrair os seus irmãos, seus vampiros mais jovens, contra as suas próprias vontades, muitas vezes, aqui, para poder fazer a sua própria vontade. Então você, como um Matusalém, como um vampiro muito velho, você vai manipular esses vampiros, muitas vezes, sem que esses vampiros até percebam que estão sendo manipulados. Sua fase de influência permite que você dedique parte do seu pool, dos seus recursos, para ganhar o controle sobre esses vampiros da região não controlada e levar eles para a região controlada. Essa fase também permite que, após você exaurir aqui os 4 vampiros, você pode puxar, ou caso você queira, você não gostou da cripta, durante a fase de influência é o momento em que você pode puxar um vampiro novo de cá para cá, tendo aqui mais uma opção de influência também. As atividades conduzidas nessa fase são administradas por um tipo de ação de fase de influência, que ela será chamada de transferência. As transferências, assim como as ações de fase mestre, não são representadas por contadores, por dados, nem nada fisicamente significativo, e elas também não podem ser salvas para serem usadas posteriormente. Então você usa ali na hora ou você não usa mais durante esse turno. Normalmente, cada Matusalém recebe 4 transferências no início
início da sua fase de influência. Para equilibrar o jogo, o primeiro Matusalém, na primeira rodada, ele não aloca os 4 pontos de transferência, ele aloca apenas um. O segundo Matusalém aloca 2, o terceiro Matusalém aloca 3, o quarto Matusalém aloca 4, o quinto aloca 4 e o primeiro em diante, ao retornar, né, nos turnos, continuam alocando 4 até o restante do jogo. Durante a fase de influência, você pode gastar as suas transferências da seguinte forma: gastando uma transferência para mover um de recurso para um vampiro aqui embaixo. Ou você pode gastar 2 de transferência para mover um sangue de um vampiro da sua região não controlada de volta para o seu pool. Ou você pode gastar 4 transferências e queimar um de pool do Blood Bank para poder puxar um vampiro novo para sua cripta. Vamos imaginar um exemplo em que você tem um vampiro que só precisa de mais 2 de sangue para vir a jogo. Então nós temos aqui um vampiro com capacidade 8 e que tem 6 de recurso aqui influenciado nele. Porém, você só tem 2 de recurso. E se você influenciar os 2 aqui, você perde o jogo. E você não pode fazer isso. Então, o que você pode fazer aqui para poder tentar trazer esse vampiro a jogo, considerando que esse vampiro ele te dê ali uma possibilidade, né, de se manter vivo no jogo por mais tempo, ou uma chance real de realmente voltar para o jogo e até tentar ganhar esse jogo. Você tem um outro vampiro com 2 de capacidade aqui, desculpa, com 2 de influência aqui. A capacidade desse vampiro ela é de 4, então você também não pode nem subir ele, porque ambos morreriam. Você chega aqui na sua transferência, você tem 4 pontos de transferência que você vai poder utilizar para poder fazer alguma coisa. Você pode gastar 2 pontos de transferência para voltar um dos seus recursos, aqui de um vampiro, né, na região incontrolada, de volta para o seu recurso, e agora você tem 2 transferências. Você pode gastar uma transferência para colocar um de recurso aqui, e gastar sua última transferência para colocar mais um de recurso aqui. Então você gastou seus 4 pontos de transferência, 2 para voltar para cá, o terceiro para vir para cá, o quarto para vir para cá. Então com isso eu alcancei 8 de influência e consigo trazer o Virgil para jogo, me dando aí, quem sabe, mais um turno aí, ou né, mais possibilidades de seguir aí com o meu jogo. A qualquer momento durante essa fase, se um vampiro tiver pelo menos a quantidade de contadores suficientes igual à sua capacidade de sangue, esse Matusalém pode mover esse vampiro virado para cima para a região pronta e destravado, ou seja, desvirado. Os marcadores eles são mantidos, perfeito? E deixam de se tornar então um recurso para se tornarem sangue desse vampiro. Se porventura um vampiro tiver, por exemplo aqui, 9 marcadores, e esse vampiro vem a jogo, ele é um vampiro de capacidade 8, um vampiro de capacidade 8 ele não pode ter 9 marcadores, então ele vomita um de sangue para o Blood Bank. Se um vampiro te conceder transferências adicionais, elas não podem ser utilizadas nesse turno, pois as transferências são obtidas somente no início da fase de influência. Então você começou a sua fase de influência com o seu vampiro aqui. Você puxou esse vampiro a jogo, e esse vampiro ele te dá, por exemplo, mais 2 transferências. Para esse turno, você só terá as suas 4 transferências. Entretanto, no seu próximo turno, ao iniciar a fase de transferência, esse vampiro vai te conceder mais 2, e ao invés de você ter 4 transferências, você terá 6 no total. Fase de descarte. Na sua fase de descarte, você recebe por padrão uma ação de descarte. Então você pode usar essa ação de descarte com qualquer carta da sua mão, tá? E você vai descartar ela para substituir por uma nova. Ações de descartes não utilizadas são perdidas, assim como a mestre, assim como a influência, e também não podem ser guardadas para ser usadas posteriormente. O número de cartas na mão de qualquer jogador é, por padrão, 7. Então, toda vez que você escolher descartar uma carta, que você vai colocar aqui na sua Ash Heap, por exemplo, né, no seu cemitério, você compra uma carta para repor essa carta de imediato.
A fase de descarte é um recurso muito valioso, porque é com essa fase que você conseguirá descartar aquela carta que está um pouquinho encalhada na sua mão, e esse é o momento que você vai tentar buscar uma nova resposta para uma situação no jogo, comprando aquela carta que você está precisando e tudo mais. Durante a fase de descarte, você pode gastar essa ação de descarte para colocar uma carta de evento no campo, né, ao invés de utilizar o descarte em si. Se você optar por colocar uma carta de evento no jogo, você não poderá descartar uma carta nesse turno. Após isso, o próximo jogador começa o seu turno iniciando com Unlock e indo até a descarte normalmente. E assim a gente segue até o fim do jogo. Fim de jogo. Quando o Matusalém fica sem contadores de pool, ele é eliminado do jogo. Se você for eliminado, todas as cartas que você controla são removidas do jogo. Quaisquer cartas de seus oponentes que você controle saem de jogo com você e são devolvidas a eles ao final do jogo. Quaisquer cartas suas controladas por outros Matusaléns permanecem em jogo normalmente e serão devolvidas para você assim que aquele Matusalém sair de jogo ou quando o jogo terminar. O jogo continua até que reste apenas um único Matusalém. No final do jogo, o vencedor é o Matusalém com a maior quantidade de ponto de vitória, mesmo que ele tenha sido eliminado ao longo do jogo. Você recebe um ponto de vitória e 6 contadores de pool do Blood Bank sempre que a sua presa for eliminada, não importa como ou por quem a sua presa tenha sido eliminada. Você recebe um ponto de vitória adicional se você for o último Matusalém na mesa. Então imagine a seguinte situação. Você é o jogador 1 e você consegue retirar o jogador 2 do jogo, depois o jogador 3 e depois o jogador 4. Nesse momento você tem 3 pontos de vitória e temos na mesa o jogador 1, que é você, e o jogador 5, que atualmente é sua presa e seu predador. O jogador 5 retira você do jogo. Ele ganha um ponto de vitória por ter retirado a presa dele e mais um ponto de vitória por ser o último Matusalém restante. Mesmo sendo eliminado, você é o vencedor da mesa com 3 VPs, ou 3 pontos de vitória. Ou seja, você fez um GW, um Game Win. Ficou com pelo menos 2 VPs e teve a maior quantidade de VP da mesa. Em caso de empate de VPs, não existe um vencedor na mesa. Uma aspas aqui para uma exceção. O que acontece se você matar 2 Matusaléns ao mesmo tempo? Você, jogador 1, retira os jogadores 2 e 3 simultaneamente do jogo. Opção A, você ganha 2 VPs. Opção B, você ganha só 1 VP. Opção C, abre um vórtex temporal do paradoxo e todo mundo perde. Opção C parece bem plausível. Mas, se o Matusalém 3 for eliminado ao mesmo tempo que a sua presa, o Matusalém 2, então o Matusalém 2 recebe um ponto de vitória, mas ele não ganha 6 contadores de pool. Então, se você elimina os jogadores 2 e 3 em uma única jogada, simultaneamente, você ganha um ponto de vitória e 6 de pool por ter retirado a sua presa e estar do vivo, e a sua presa ganha um ponto de vitória, já que a presa dela foi retirada do jogo. Como eu disse, você ganha um ponto de vitória se a sua presa sair do jogo, não importa como ou por quem a sua presa foi eliminada. Somente relembrando, quando a sua presa é eliminada, o próximo Matusalém à sua esquerda se torna sua nova presa, e você se torna o novo predador dele. Então, na prática, vamos seguir aqui com o nosso jogo que a gente já embaralhou aqui, né? Então, a gente já embaralhou, já cortou as cartas, tiramos 4 cartas de cripta. Então, vamos só relembrar aqui o que a gente abriu, né? Então, temos aqui uma Santa Cena, o Clavin, o Rodolph e o Virgil. Então, só vou botar aqui. Vamos lá. Situação hipotética, nós somos o jogador número 1. Então, começamos aqui, né? Vamos só voltar aqui. A gente tinha comprado aqui esse Olho do Caos, vou voltar aqui. Então, essa aqui foi a nossa mão inicial. Temos aqui 7 cartas na mão. Então, fase de desvirar. Vamos pegar aqui nossos 30 de pool novamente. Então, aqui nós temos 30 marcadores de recurso. E aqui está o nosso Blood Bank. Então, primeira fase, fase de desvirar. Nós não temos nada virado aqui, então vamos para a fase de mestre. A única mestre que nós temos é um Security Heaven, que exige que a gente coloque essa carta em um Minion. Então, como nós não temos um Minion, não vamos fazer nada. Terceira fase, fase de Minions. Nós não temos vampiros para poder agir, passamos então para a quarta fase, fase de influência. Como jogador número 1, nós vamos pegar um de recurso e vamos colocar em um vampiro que nós controlamos. Aí a gente tinha aqui, né, fase de descarte. Vamos descartar uma carta aqui para poder substituir o nosso recurso. Lembrando que o descarte não é obrigatório, ele é
opcional, tá? Então, se você sua mão tá boa e você não quiser descartar nada, não precisa. Então, compramos aqui um olho do caos, a gente tinha três Kindreds no total, então por isso que eu descartei um Kindred nesse primeiro momento. Fase de descarte, encerramos aqui nosso turno, passamos para o próximo jogador. A mesa vai jogar com o jogador número 2, 3, 4, 5 e retornar para nós, jogador número 1. Vamos desvirar tudo, não temos o que desvirar. Fase Master, no momento nós não temos nenhuma Master. Fase Minion, os nossos vampiros não estão disponíveis no momento. Fase de Influência. Agora nós temos 4 transferências. Então eu vou gastar o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro e quarto ponto. Então agora nós já temos 5 de sangue nesse vampiro aqui. Vamos para a fase de descarte. Eu vou descartar aqui um olho do caos e vamos comprar uma carta nova. Lembrando que 7 cartas na mão. Sempre que você usa ou descarta uma carta, você compra uma carta nova. Passamos o turno. Rodará a mesa, jogador número 2, 3, 4, 5. Chegamos na nossa fase novamente. Fase de desvirar, fase de Master, fase de Minion, Influência. Então vou pegar aqui mais 4 marcadores e vou colocar aqui. Agora nós temos 9 marcadores. Com 9 marcadores nós vamos subir para a Santa Cena. Então agora nós temos um Minion para poder começar a agir. Então vamos aqui para a fase de descarte. Eu vou descartar aqui um olho do caos, já que a gente descartou um e acabou comprando um de novo. Compramos aqui um Confusion. Então passamos o turno. Então vamos começar aqui com a fase de desvirar. A Santa Cena já está desvirada, então a gente não precisa fazer nada com ela. Então agora vamos para a fase Master. Então na Master aqui a gente tem o Security Heaven. Security Heaven que diz que ela é uma Master, uma locação única, ou seja, só pode ter uma. Coloque essa carta em um Minion que você controla. Esse Minion não pode ser afetado por ações diretas. Qualquer Matusalém queima um de pool adicional quando jogar uma Master nesse Minion. Queima essa carta se esse Minion for para torpor, né? Então ele cai aqui para a região do torpor. Depois a gente vai falar como é que acontece para um vampiro cair para essa região. Então ela custa aqui uma caveirinha, como vocês podem ver aqui. Tá? Uma caveirinha significa um do nosso pool, então eu vou pagar aqui. Então essa aqui é a minha ação de mestre, tá? Então isso aqui é o meu dedo como Matusalém. Eu acabei de comprar, eu gastei um recurso para conseguir um local seguro para a Santa Cena. Então eu vou colocar essa carta aqui no meu Minion, tá? E esse Minion está seguro agora. Então eu tenho 6 cartas na minha mão, usei, comprei. Então compramos aqui um Dive into Madness. E agora essa foi a nossa fase Master, vamos para a nossa fase Minion. Então agora aqui o meu vampiro ele pode agir. Então pela primeira vez aqui a gente vai fazer uma ação. Lembrando que as ações são esses triângulozinhos aqui, né? Então aqui ó, eu tenho, se a gente for olhar aqui nossa mão, o que nós temos aqui? Então de acordo com o último vídeo, que nós falamos sobre os tipos de carta, o que nós temos? Nós temos 3 cartas de ação, sendo 2 Kindred Spirits e um Dive into Madness, então 3 cartas de ação. Temos aqui 3 cartas de modificador de ação. Então, modificador de ação é você usa uma ação e depois você modifica essa ação. E por último aqui nós temos uma carta de combate. Tá? Então, quando a gente estiver em combate, a gente pode usar um coma aqui para a gente poder se defender ou atacar, né? Dependendo de qual foi a carta de combate que você tem. Então, vamos fazer uma ação de Kindred Spirits. Ela diz o seguinte: sangre qualquer Matusalém, ganhe 1 de pool, 1 de recurso, se o bleed for um sucesso. O bleed sendo um sucesso significa que eu consegui causar 1 ou mais de sangramento nele. Isso com demência no básico. Com demência no superior, ela diz igual acima, porém, você também aumenta em 1 de bleed. Todos os seus vampiros, por padrão, eles sangram 1. Né? Então, a Santa Cena, se a gente for ler aqui o texto dela, ela tem mais 1 de furtividade enquanto estiver sangrando um Matusalém que não controle um vampiro titulado pronto. E ela tem mais 1 de sangrar. Ou seja, ela sangra 1, mais 1 pela habilidade dela, e com o Kindred Spirits, ela a partir de agora está sangrando 3. Então, eu vou declarar uma ação de sangrar com o Kindred Spirits, que a minha Santa Cena vai sangrar 1 padrão, mais 1 da habilidade, mais 1 da demência no superior. E aqui, ó, lembrando que ela tem a demênciazinha aqui no superior, tá? E se
o sangramento for um sucesso, eu ganho 1 de recurso do Blood Bank para o meu recurso. 6 cartas na mão, compro uma carta. Aí meu oponente aqui tentou declarar um bloqueio em cima dela. Eu vou usar um modificador de ação para dar um pouquinho mais de furtividade para a Vassanta Senna. E aí, como ela estava bem furtiva, vamos supor aqui que o Bleed tenha sido um sucesso. Eu vou aumentar aqui com o Olho do Caos em mais 2 de sangrar com demência no superior. Então ela tem 1, mais 1 da habilidade, mais 1 do Kindred, mais 2 do Olho do Caos. Ela causou 5 de sangramento no meu oponente. E como o sangramento foi um sucesso, eu ganho 1 de recurso do Blood Bank aqui para o meu pool. Coloco as cartas aqui na minha Ash Heap. Eu tenho 6 cartas na mão. Reponho para a 7ª carta. Fase de influência, eu vou pegar aqui 4 de influência e vou colocar em um vampiro na região não controlada. Como esse vampiro ele é um vampiro de capacidade 4, por ele ter alcançado a sua capacidade máxima, ele vem a jogo aqui sobre o meu controle. Dito isso, vamos para a fase de descarte. Dessa vez eu vou optar por não descartar nada. Eu passo o turno e agora são os meus oponentes. Ao retornar para mim, lembrando então, primeira fase, fase de destravar. Então é aquela fase que eu desviro a Vassanta Senna. Fase Master. Eu não tenho nenhuma Master na minha mão neste momento. Fase de ação, e aqui eu sou livre para fazer as minhas ações no jogo. Então esse aqui foi só um resumão, para a gente poder ver como é que funcionam as fases. Nós vamos passar de novo por esse processo quando a gente for falar sobre jogar cartas. Em que momento que a gente joga, quais são as ações básicas, o que é uma caçada, o que é um sangramento, o que é cair para torpor, como é que eu resgato um vampiro de torpor, né, como é que eu declaro aqui uma ação para vir resgatar este rapaz aqui que caiu para torpor, como é que eu faço para modificar uma ação, para colocar uma carta no respectivo minion. Então aqui vocês viram mais ou menos como é que funciona, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. E é isso. Com isso a gente encerra os nossos vídeos de fase. Eu espero que tenha ficado de maneira bem explicativa. Espero que vocês tenham conseguido ver como é que funciona, como é que é o passo a passo. Essas fases elas vão ser cíclicas, né? Então todo o turno de um jogador ele vai passar por todas as fases, independente de ser ali o começo do jogo ou o final do jogo. A gente ainda vai ver elas rodando de maneira mais prática. Eu ainda quero trazer uma mesa bem mais prática num vídeo futuro. E aí a gente se vê então no próximo vídeo. Obrigadão, valeu e até a próxima.